Carta aos Romanos, capítulo de número 11. Que o Espírito de Deus possa falar alto ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Versículo de número 36. Capítulo 11 da Carta aos Romanos. O versículo é o de número 36. Todos encontraram? Podem dizer amém? Nos diz assim um texto bíblico. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Quantos podem dizer amém? Esse texto nos veio ao coração. Que o Espírito de Deus possa nos dar graça nesta noite para compartilhar com a Igreja do Senhor e que possa alcançar a todos os nossos queridos que nos veem nos seus lares, a todos quantos estão aqui com suas respectivas famílias. É notório, é verdadeiro, talvez não seja de conhecimento de todos, então permita-me resgatar esta lembrança ou, se você não tinha conhecimento, compartilhar para que você possa ter este conhecimento. Neste mês de março, que nós estamos em oração em todo o nosso setor, em todo o nosso ministério, Deus colocou no coração de nossos pastores um propósito muito importante e nós entendemos que ele é necessário. E assim nós o fizemos, exercitamos, ao longo de todo este mês apresentamos pessoas queridas, das quais sentimos a ausência, a falta de estarem aqui conosco, a comunhão fraternal de estarem reunidas conosco na casa do Senhor. E formulamos convites, e hoje, em todo o nosso setor, em todo o nosso ministério, neste domingo, nesta noite, é intitulado Culto do Retorno. Interessante quando nós pensamos neste propósito, e nos lembramos de coisas que são prazerosas, nos alegram o coração, e nos trazem à memória momentos importantes, e fazem-nos pensar na realização de determinados eventos, de determinadas confraternizações, de determinadas reuniões, de determinados momentos de confraternizar, de estar juntos. Permitam-me até enfatizar isso em função do grave período e triste período que todos nós aqui experimentamos nos últimos 2 anos, que impossibilitou até mesmo do convívio amoroso e fraternal entre os próprios familiares, onde pais de muitos do que aqui estão, na sua idade avançada, já considerados terceira idade, pessoas pelas quais temos profundo carinho e respeito, e a Bíblia chama eles de anciãos. As suas canjas estão brancas, já passaram por muitas experiências de vida. E o que eles mais se agradam quando têm a alegria de serem avós é receber os seus filhos e os seus netos e permitir no seu lar que os netos façam da sua casa um play center, um Hopi Hari, um parque de diversão. O avô se alegra de ver seu netinho, sua netinha na sua casa. Mas os últimos 2 anos, em função da pandemia e da gravidade desta enfermidade que assolou todo o globo terrestre, não foi privilégio do bairro de Pirituba ou do setor da Lapa, afetou todo o globo terrestre. Inúmeras famílias foram furtadas do privilégio de estarem reunidas num domingo com aquela famosa macarronada e o frango assado e depois confraternizar-se, ver os netos, mais uma vez enfatizando isso, porque eles estariam ali muito vulneráveis, não teriam saúde para suportar se fossem afetados por esta enfermidade que nos últimos 2 anos assolou todo o globo terrestre. E nós, com o coração muito triste, lembramos de muitos queridos familiares e amigos que já não estão conosco, porque a mesma enfermidade que não nos permitiu nos reunir, estar juntos, ceifou a vida deles. E quantos partiram sem Deus, sem paz e sem salvação? Outros estão no sono do justo, repousam esperando o arrebatamento da igreja, mas muitos partiram sem conhecer a esperança de uma vida eterna em Deus. Então muitos hoje, com o término dessa severidade, ela ainda está aí, mas diminuiu um pouco a severidade, eles procuram se confraternizar, mandam mensagens, vamos tentar retornar àquele nosso costume da macarronada de domingo. Quantos filhos têm esse prazer de ir para a casa de sua mãe,
sentar-se à mesa, não se preocupar com os filhos, porque é neto na casa da avó, e como eu disse, vira um play center, porque é um prazer, é muito bom estar em família, é bom ter aquela comunhão, aquela reunião em família, e quantos já não puderam usufruir desse privilégio, e com a diminuição desta emergência salutar, o aspecto da saúde foi afetado em todo o globo, e muitas famílias, repito, sofreram, e nós perdemos muitas pessoas queridas, e agora estão tentando retornar a hábitos que dantes eram tão prazerosos. E eles querem retornar a fazer o que foram proibidos de fazer. E retornar a algo que é prazeroso traz um sorriso ao rosto. E eu estou enfatizando com esta fala introdutória, simbolizando o aspecto familiar para que todos aqueles que me ouvem nessa noite, que foram alcançados pelo nosso convite, não puderam vir e os que puderam vir, entendam a importância do culto do retorno, porque é bom retornar a estar juntos na casa do Senhor. E é verdadeiro que aqui também não falta alimento, tem pão na casa do Pai. E onde há fartura, há alimento, é bom estar reunidos. Por isso o salmista no Salmo 133, me vem de imediato esta lembrança, que nos diz o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E numa determinada ceia, a última, nosso pastor Jefferson nos trouxe a palavra, anterior a ele, eu falei sobre este salmo, que no original hebraico é: ó quão bom e suave é sentar-se à mesa e dividir o pão, repartir o pão. E eu falei sobre o pão ázimo naquela ceia, e Jesus que é o nosso pão da vida. Resgatando esta fala introdutória, para mencionar a importância desta reunião, é verdadeiro que eu preferia que toda a igreja estivesse de pé e todos os bancos fossem ocupados pelas pessoas que nós convidamos, porque se todos que nós convidamos tivessem vindo, todos nós estaríamos de pé e eu daria glória a Deus, mas nem todos que são convidados para o casamento vêm, né, pastor Daniel? Nem todos que são convidados vêm, mas os que vieram vão ser banqueteados em nome de Jesus. Olhamos para o texto bíblico, e isso me chama a atenção. Nós olhamos para a Bíblia, e em todos os livros da Bíblia nós vemos Deus, a pessoa de Deus, sendo exaltada, enaltecida, engrandecida. Os textos bíblicos apresentam a pessoa de Deus, porque Deus é uma pessoa, Ele se relaciona conosco. Ele tem sentimentos, Ele tem vontade, Ele tem intelecto, Ele tem poder, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é Senhor. E a Bíblia o apresenta sempre com seus servos exaltando a pessoa de Deus. E aqui na carta de Paulo aos Romanos não é diferente. E a epígrafe do texto para os estudiosos da Bíblia, que aqui estão, os queridos aqui em chácara inglesa são bereanos, consultam a Bíblia, e isso é maravilhoso, leem a Bíblia, isso é louvável. Diz o texto bíblico que é uma doxologia, é uma exaltação de Paulo a Deus, escrito em grego, dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele. E nessa exaltação de Paulo, muito semelhante a esta, nós vemos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12, diz o seguinte: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu. E tu governas, soberano, sobre tudo e sobre todos. Quantos podem dizer amém? Quantas vezes, irmão Wagner, né, ao som do piano e ao som dos instrumentos, todos nós, irmão Cássio, dissemos isso em melodias. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Interessante
que quando nós olhamos para esta melodia, nós nos deparamos exatamente com esses textos bíblicos, irmã Silvia, que exaltam e engrandecem a este Deus. E ainda a melodia vai dizer: mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Esse Deus tremendo exaltado na Bíblia está aqui nessa noite. E apesar da glória dele, ele se importa comigo e com você. E esses textos bíblicos me chamaram a atenção, e eu pude, permita-me mencionar, pastor Daniel, eu tive a liberdade ao longo de todos os domingos, os meses subsequentes que aqui passamos juntos adorando a Deus, convidar ilustres pastores para fazer o uso desta tribuna, para trazer a palavra do Senhor. E eu convidei meu amigo, ilustre pastor Daniel Salustiano. Aí ele perguntou para mim: pastor Júlio, tem certeza que domingo que vem sou eu? Eu falei: claro, vai ser um prazer te ouvir. Depois eu tive que me retratar com ele. Eu falei: Daniel, me perdoa. É o culto do retorno, e eu estou pensando nele já tem um tempo. Você prega no domingo que vem? E ele humildemente, bondosamente, carinhosamente, meu amigo como é, ele disse: pastor Júlio, eu vou deixar o senhor pregar. Eu disse: muito obrigado. Porque o meu coração nesta noite, irmã Silvia, estava voltado a este culto, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Obrigado, pastor Daniel, por entender o meu pedido, e por hoje, nesta noite, ao longo de todo esse mês, eu já estava pensando neste culto, e eu sei que o Deus do céu também pensou sobre ele, e nos trouxe aqui nessa noite. E daqui até o fim do culto, eu ainda vou dar um pulo dando glória a Deus, porque ele é soberano, ele é eterno, ele é tremendo, ele é majestoso, ele é rico em glória, e operando ele, quem impedirá? Esse texto de Crônicas nos fazem lembrar também dessa exaltação feita a Deus por profetas. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, capítulo de número 4. Veja a fala de um rei, neste capítulo 4, do profeta Daniel. Percebam todos vocês, que não são somente os membros da igreja de Chácara Inglesa, que adoram a Deus. Reis também tiveram que adorar a Deus, porque Ele é soberano, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é majestoso. Fora dele não há outro, Ele é o único e verdadeiro Deus. E no livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 3 e subsequente outros versículos. Acompanhe, por favor. Veja o que diz. Versículo de número 3. Eu vou ler o versículo de número 1 para você entender. Às vezes alguém pode pensar: somente os crentes, como aí fora nos nomeiam, como pessoas débeis ou de baixa instrução sapiencial, com ausência, desprovidos de inteligência. Ao contrário de tudo isso, eu defendo em voz alta, em bom tom, neste púlpito, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, ao alcance da internet, que permite o acesso em qualquer parte do globo que tem acesso a essa informação. Vou dizer que um povo sapiencial, nobre, cujas competências intelectuais estão em pleno desenvolvimento e em saúde, estão sentados aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus. E quem diga que somos desprovidos de inteligência, e somente nós exaltamos a Deus. Mas o texto bíblico que nós vamos ler, a epígrafe diz assim, que Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia, de um grande império. Irmã Maria, não somos só nós que damos glória a Deus, não. Nabucodonosor teve que dar glória também. Um homem que era governador da Judeia, nos tempos de Jesus, em pleno Império Romano, 2000 anos e pouco atrás, não deu glória a Deus, foi comido de bicho. Mas nós nessa noite aqui vamos dar glória a este Deus, que é tremendo e poderoso. Eu não tinha posto ele no meu esboço dessa fala não, mas ele foi comido de bicho, ele merece ser lembrado, porque não deu glória a Deus. E Nabucodonosor, Daniel capítulo de número 4, o rei Nabucodonosor,
a todos os povos, nações, versículo 1, línguas, que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Versículo 2, pareceu-me bem. Quem está falando? Nabucodonosor, rei do império babilônico, conquistador de territórios. Versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Versículo de número 3, quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Versículo de número 35, 36 e 37 do mesmo capítulo. Todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu. E nós, moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui reestabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Culto do retorno. Há uma ênfase, há uma importância, há um detalhe, pastor Isaías. O rei Nabucodonosor, antes de tecer essas palavras, ele se exaltou e se engrandeceu no seu poderio, no seu império, no seu exército, nas suas riquezas, no seu ouro, na sua prata, nos jardins suspensos da Babilônia. E como os ouvimos hoje na escola bíblica dominical, a história revela um Deus, e a história fala desse rei, e esse rei se inchou, se engrandeceu, se envaideceu, dizendo ser ele mesmo Deus. Daniel pregou, Daniel exortou. Sabe o que este homem fez para dizer os versículos 35, 36 e 37? Que eu e você lemos na ênfase do capítulo 4, quando este imperador reconheceu Deus, porque antes de reconhecer Deus, na sua grandeza e na sua jactância e no seu ego, ele disse, eu sou Deus. Sabe o que Deus fez? O verdadeiro Deus colocou uma loucura na mente de Nabucodonosor. Ele saiu do palácio, andou de 4 e comeu grama. Dá licença. Porque alguém disse, eu não preciso de Deus. Então você vai comer grama. Porque ele disse, eu não preciso, porque eu sou Deus. Ele foi invadido por uma loucura. E diante de todos os seus servos, ele saiu para fora do palácio e foi cortar a grama com um cortador maxilar. Fez uso dos dentes, foi comer grama. Quando ele percebeu o estado em que estava e tributou a Deus o reconhecimento, dizendo que só Ele é Deus, Deus tirou a loucura. E nos versículos 35, 36 e 37, restabeleceu ele ao trono, porque quem dá é Deus, quem tira é Deus, quem concede é Deus, quem favorece, o nome dele é eterno, sempiterno, majestoso,
poderoso, o rei Nabucodonosor, precisou comer grama para saber que Deus é Deus. Nós em Chácara Inglesa não vamos precisar cortar grama com o nosso maxilar. Nessa noite nós reconhecemos que Deus é Deus sobre as nossas vidas. Profetas exaltam a Deus, irmão Wagner. Um rei teve que reconhecer a Deus. E por que não nos lembrarmos do aspecto da fornalha ardente, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, no mesmo império babilônico, lançados na fornalha ardente, maneteados, amarrados com cordas, porque não se dobraram ao som dos símbolos e das trombetas diante da estátua do imperador, foram lançados, e o rei olhou o imperador e disse: não lançamos nós 3 na fornalha? É verdade, rei, lançamos 3, então por que eu vejo 4? E o 4 tem a semelhança do Filho dos Deuses. E o 4º homem da fornalha está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que o Deus o Altíssimo fez comigo. Quantos nessa noite pode dizer que o maravilhoso fez coisas maravilhosas em nossas vidas? Muitas vezes nós, por conta dos textos bíblicos, muitos, infelizmente, veem na figura de Deus e a literatura e o imaginário humano levam a escrever ficções, e nos épicos, nas Odisseias, nas Ilíadas, nas muitas cartas escritas em muitos livros, e por que não nos lembrarmos da Biblioteca de Alexandria, que guardava tantos textos? E dentre as muitas mitologias, a sumeriana, a egípcia, a grega, a romana, os homens sempre imaginaram um Deus Odin, um outro tipo de Deus, em qualquer outro Deus, e colocam no seu imaginário um Deus que é poderoso, com uma grande espada, guerreiro, que é impiedoso, que é cruel, e que ceifa a vida dos próprios mortais e dos pobres mortais. Por isso eles são deuses, e isso no imaginário do homem, e o homem se distancia de Deus. E não é diferente com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, que nós servimos. Alguns colocam Deus numa posição, dizendo que Ele é terrível, dizendo que Ele é mau, dizendo que Ele não se importa conosco, e colocam Deus fora das suas casas e de suas vidas. Deus para eles é um Deus de batalhas, poderoso, supremo, soberano, que jamais, e também destruidor, não se importará com nós meros mortais. E por que não nos lembrarmos dos registros bíblicos de Êxodo, que vão dizer que Deus resgatando, falando com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos teus pais. E ele diz para Moisés que com mão forte tirei o meu povo do Egito. E este Deus que tirou o povo do Egito, disse a Moisés, quando necessário foi, diante de Pi-Hahirote, nos montes de Pi-Hahirote, diante dele o mar vermelho, e atrás o exército de Faraó, que foi detido por uma coluna de fogo. E Deus disse: diga ao povo que os egípcios que eles veem hoje, nunca mais eles verão. Deus, com o sopro de suas narinas, abre um mar vermelho. O povo passa a pé enxuto. Quando o último crente atravessa o mar vermelho, está do outro lado. A coluna de fogo sai da frente dos exércitos, das carruagens de Faraó e seus cavaleiros. Eles, cheios de fúria, adentram pelo mesmo caminho, diz o texto bíblico. E quando eles estão, todo o exército, não tem ninguém de fora, o mar se fecha
engole Faraó, seus cavalos e seus cavaleiros. E do outro lado, Miriam pegou um pandeiro e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que nós estamos dizendo aqui nessa noite? Ao Deus que nos livrou com mão forte do nosso Egito, só o Senhor é Deus. Na minha vida, só o Senhor é Deus. Que sobre a sua vida você possa dizer: só o Senhor é Deus. Então, quando nós vemos esse Deus poderoso de batalha, esse Deus guerreiro, que livra o seu povo, alguns entendem Ele como um Deus carrasco, um Deus mau, que não se interessa pelo pecador. Mas é chegado um momento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 4. No texto original, inicial que lemos, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele. O mesmo autor da carta aos Romanos escreve uma carta aos Efésios, também no capítulo 4, versículo de número 4, dizendo: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei. Era um momento ideal para o Senhor Jesus nascer. E os homens que se afastaram de Deus, irmão Davi, achavam que Deus não se importava. Eles viram a manifestação do amor de Deus. Por isso João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Carta de Paulo aos Efésios, abra sua Bíblia, capítulo de número 4, fizemos menção de um versículo, leremos outro. Versículo de número 6. Eu vou esperar os irmãos localizarem. Quantos estão imaginando que estão distanciados de Deus, esquecidos de Deus, e que Deus é um homem velho, barbudo, com um cajado na mão, e que envia raios para matar os pecadores na terra? Esse é o imaginário humano. Mas a Bíblia no capítulo 4 de Efésios, versículo de número 6, nos diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. O texto de Romanos vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele. E os inúmeros textos da Bíblia vão falar sobre a grandeza deste Deus. E nós vemos um imperador, um rei poderoso, reconhecendo a grandeza de Deus. Ao quem diga e se afaste de Deus, dizendo que Ele não se importa conosco. Mas Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer que é um Deus. Mas não somente Deus, Ele também é Pai de todos, que é sobre todos, por todos, em todos. Por isso, em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, nós temos uma oração modelo. Este Deus guerreiro, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos meus pais, as 12 tribos de Israel, 4 ao norte, 4 ao sul, 4 a leste, 4 a oeste, e ali está o pátio do tabernáculo, e Deus descia a sua glória, e ali está o Shekinah, a habitação de Deus, e Deus descia com kavod, a sua glória. E onde está a glória de Deus? Está a presença de Deus. E o povo ali festejava, e se ouvia um rumor, e quando o povo de Deus saía para a guerra contra os filisteus fugiam. Por quê? Eles diziam: a presença de Deus está com eles, vamos fugir, a presença de Deus está com eles. Era a arca, e eles sabiam de um Deus guerreiro, um Deus de batalha, o Deus do rei Davi, o Deus do rei Salomão, o Deus de Israel, um Deus guerreiro. E isso perdurou por todo o judaísmo. Por isso até hoje o judeu espera um Messias guerreiro, que peleja, que sentar-se-á sobre a sua cavalgadura, lançará a mão da sua espada e livrará Israel dos seus perseguidores. Por isso eles esperavam Jesus entrando em Jerusalém, e eles diziam: Maraná, eles diziam: glória, Hosana, Hosana ao rei, Hosana ao rei. Mas eles esperavam um Messias guerreiro. Jesus entra montado num jumentinho.
Porque o reino de Jesus não é deste mundo, o reino dele é do alto. O reino dele é eterno. E o que Jesus apresenta agora, nos dias dele, já que esse Deus de batalha é um Deus que não se importa, é um Deus guerreiro, é um Deus cruel, é um Deus que mata, é um Deus que destrói, Jesus vai dizer que o Pai está à disposição. Aí os discípulos olham para Jesus e nessa noite eu quero te lembrar a oração modelo: Senhor, ensina-nos a orar, portanto, diz o Senhor Jesus, vós orareis assim. Percebam que Deus está orando em Jesus, e Jesus orando ao Pai. Jesus poderia dizer: soberano arquiteto do universo, guerreiro indestrutível, aquele que com a mão e o sopro da sua boca destrói todos os povos da terra. Ele orou assim? Não. Aleluia. O Senhor Jesus orou assim, Mateus: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí o reconhecimento do Senhor Jesus, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Amém. Aí você entende o apóstolo Paulo dizendo: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Sabe o que nós vamos fazer aqui nessa noite? Nós vamos dizer: glória, pois, a ele. Percebam que este Deus, que para muitos é um Deus que não se importa, é um Deus carrasco, é um Deus distante, o Senhor Jesus vem nos seus dias e apresenta o mesmo Deus como Pai. Por que como Pai, queridos irmãos, amigos que nos ouvem pela internet nessa noite, nas redes sociais? O Senhor Jesus ensinou na oração modelo: Pai nosso que estais nos céus. Em Efésios 4:6, Paulo vai dizer: há um só Deus e Pai. E o Senhor Jesus resgata o que foi dito pelo salmista Davi, no Salmo 103, versículo 13 e 14, diz o seguinte: assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu vim te lembrar nessa noite, no culto do retorno, que o teu Deus é um teu Pai, que conhece a tua estrutura, sabe das tuas fraquezas, sabe das tuas limitações, e nessa noite Ele te toma nos braços e conhece a sua estrutura e te ajuda a caminhar nessa noite. Esse Deus poderoso, esse Deus glorioso, esse Deus de batalha, Ele é este mesmo Deus para os nossos inimigos, porque quando nós deixamos de vê-lo como um Deus carrasco e nos aproximamos dele e vemos nele o seu grande amor, o recebemos como Pai. Para os nossos inimigos, Ele é general de guerra, mas para nós nessa noite Ele é o Pai fraternal, Ele é o Pai amoroso, Ele é o Pai bondoso, que recebe os seus filhos na sua casa. Nós vemos então Jesus que apresenta um reino de Deus e a própria pessoa de Deus, não como uma requisição, uma imposição, como uma cobrança, coercitivo. Jesus não é coercitivo, Jesus não obriga ninguém. O convite do Senhor Jesus é muito claro. Ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Distante deste Deus, que muitos o entendem como um Deus carrasco, quero te lembrar nessa noite que Ele é Deus e Pai de todos, por todos e em todos. Um Pai amoroso que conhece a estrutura do Filho, sabe que Ele é pó e tem misericórdia dele.
E por que não nos lembrarmos e enfatizarmos Lucas capítulo 15, versículos 20 ao 24, que nos diz o seguinte: e levantando-se foi para com seu pai, e quando ainda estava longe, queridos, permitam-me resgatar a sua lembrança e a sua leitura. Foi na oração do pastor Daniel, mencionado aqui já neste púlpito, e todos os hinos desta noite falam da relação paternal de Deus para com seus filhos. E os hinos que foram cantados aqui nessa noite falam do filho relacionando-se com seu pai. E esse texto de Lucas, o filho mais novo com o pai ainda vivo, disse: pai, dai-me a parte da minha herança que me cabe. O testamento e a herança é dado por direito aos filhos quando os pais estão mortos. O pai deste jovem aqui ainda estava vivo, e ele disse: dai-me o que é meu, eu quero a minha parte. E o pai, olhando para o seu filho, sabedor e administrador das suas fazendas, sabe qual é a porção de cada filho, porque tinha um filho mais velho e o mais novo, atrevido, pediu com o pai vivo a porção que lhe era devida por direito. Só que o seu pai, o testador, ainda estava vivo. E o testamento tem validez com a morte do testador. Mas o pai, por amor, encheu o seu filho de bens. Diz o texto bíblico que ele saiu de sua casa, foi para longe do seu pai. Diz o texto, gastou tudo, dissolutamente. As entrelinhas do texto bíblico vão nos dizer que foi vinho, cerveja, parafraseando para os nossos dias, cocaína, narguilé, baile funk, boate, barzinho, balada e outras coisas mais que todos nós conhecemos nos dias de hoje. Gastou tudo, dissolutamente. Quando percebeu que já não tinha mais o que dividir do que usufruir das suas riquezas, estava com fome, teve que apacentar ovelhas? Não, teve que apacentar porcos. Foi o único trabalho que ele teve. Por quê? Saiu da casa do pai sem saber administrar. O pai era administrador da sua fazenda, mas ele, rebelde que foi, saiu sem se preparar para a vida, para os nãos, para as decepções, para as batalhas, para as lutas, fora da casa do pai, fora da proteção do pai, fora do olhar do pai, fora do alcance do braço do pai, fora do alcance da voz de orientação do pai. Achou que era dono de si mesmo, dono do seu nariz. Percebeu o grande equívoco que cometera, mas toda a sua riqueza que o pai lhe concedera já havia sido gasta dissolutamente. E você pode imaginar com tudo que ele gastou. É fácil você imaginar. E o texto bíblico vai dizer: voltando para casa ainda de longe, o seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão, correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremo-nos, porque meu filho estava morto, mas reviveu, tinha se perdido, mas foi achado, e começaram a se alegrar. Muitos colocam Deus como um Deus distante e carrasco, mas o Senhor Jesus apresenta um pai amoroso nessa noite. Um pai que continua com os braços abertos, irmão Cássio. Mesmo quando o filho sai de casa. Sabe como o pai está nessa noite? Ele continua com os braços abertos. Para receber o seu filho de volta. Para receber com amor. E ele não vai te receber com um azorrague nas mãos. Às vezes filhos merecem ser recebidos com azorragues. Com correção. Com uma chamada de atenção, mas o pai amoroso que é Deus aqui nessa noite, beijou o pescoço do seu filho. Detalhe, ele veio direto de uma manada de porcos, caminhando debaixo do sol, perfume francês. As vestes, por certo, não estavam tão limpas.
Ele estava sem sandálias nos pés. O anel que o reconheciam como filho dele já não estava em suas mãos. Era uma das riquezas que ele perdeu. Ele, por certo, estava ali num contraste não muito agradável. Mesmo assim, Marco, o pai o abraçou e o beijou. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus fétidos pelo pecado, com o odor fétido dos pecados e dos nossos erros. Quantas vezes chegamos com as vestes sujas? Quantas vezes chegamos cheios de lama? Quantas vezes chegamos com o odor fétido de uma manada de porcos? Quantas vezes chegamos com o cheiro do esgoto exalando das nossas bocas? Quantas vezes chegamos com o fedor do pecado diante de Deus? E Ele olha para nós e diz: eu te perdoo, porque eu sou teu Pai. Não merecíamos. Você não merecia. Eu não merecia. Mas Ele nos abraçou, irmã Silvia. Beijou o nosso pescoço. Colocou um anel no nosso dedo. Colocou vestes limpas. Nos deu um banho com a palavra, na água da purificação da palavra. Colocou vestes limpas. Colocou roupas novas. Preparou uma festa. Nessa noite, Deus preparou uma festa. Nessa noite, Deus preparou um banquete. Nessa noite, o Pai está com os braços estendidos para receber o seu filho nesse culto do retorno. Na casa do Pai, a segurança, conforto, guarida, estabilidade, abundância de pão para proporcionar a saciedade da fome. Na casa do Pai, a fartura, saúde, proteção. Na expressão do salmista no Salmo 100, na expressão do salmista, ele diz que nós entramos na casa do Senhor com cânticos. No Salmo 91, versículo 10, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 16, versículo 11, na presença do Pai, abundância de alegria. Diz o salmista: far-me-ás na vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegrias, na tua mão direita, delícias perpetuamente. E com esse versículo eu convido para a igreja estar de pé. Eu convido o ministério de louvor para estar aqui ao lado do irmão Wagner. Nesse culto do retorno, eu quero te lembrar que na casa do Pai tem segurança. Na casa do Pai há conforto. O Pai não vai te colocar para fora, mesmo você tendo gastado tudo dissolutamente. O Pai está te esperando com os braços abertos. O Pai quer beijar o seu pescoço. Quer colocar vestes novas. Colocar de novo um anel no seu dedo. Colocar sandálias nos seus pés. E te chamar de filho. O Pai está pronto para fazer uma festa. Há muitos que estão distanciados de Deus, dizendo: Deus não vai se lembrar de mim, Deus não vai me perdoar, Deus não vai permitir que eu me aproxime dEle novamente. Não, isso é um equívoco, isso é um engano. Deus está pronto a receber você e Ele está de braços abertos. Ele quer beijar o seu pescoço, Ele quer acariciar a sua fronte, Ele quer colocar você no peito dEle, Ele quer te chamar de filho.